Olá, sou o professor Raimundo Silva. Veremos sobre decisões de roteamento. Função de switch de roteadores. Então, a principal função de um roteador é encaminhar pacotes ao destino. Por isso que eles foram criados. Usa uma função de switch, que é um processo que aceita o pacote de uma interface e encaminha para fora de outra interface. Não os confunda com a função de switch da camada 2. A função de switch também encapsula os pacotes do tipo apropriado e o tipo de quadro de link de dados para a interface de saída. O que quer dizer isso aí? Pessoal, vamos observar aqui este quadro que é bastante interessante. Você tem aqui um PC, você tem aqui um roteador 1, 2, 3 e o PC2. Muito bem. Quando uma determinada informação vai ser gerada para a rede, inicia o processo de encapsulamento pela camada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando chega na camada 1, é a camada de sinalização. E aqui nós temos um cabo, provavelmente um cabo aqui Ethernet, ligado diretamente à porta do roteador. Então, é encaminhado, é gerado o sinal e enviado. Quando este roteador recebe essa sinalização através da camada 1, nesta interface dele, ele recebe a sinalização, ele desencapsula para a camada 2. Quando ele desencapsula para a camada 2, ele verifica que o endereço MAC de destino é para ele, para o roteador. Então, ele desencapsula para a camada 3. Quando ele desencapsula para a camada 3, o que ele observa? Rapaz, qual é o endereço de destino da rede? Pegando esse endereço de destino, ele vai na tabela de roteamento. Quando ele vai na tabela de roteamento, ele verifica, eu tenho uma entrada, eu sei por qual interface enviar para atingir o destino desta rede? Sim, se for o caso. Aqui no caso do exemplo, sim. O que ele faz? Qual é a interface? Então ele pega e faz o switching. Ele pega da interface que ele recebeu e coloca para a interface de saída. E faz o processo inverso. Ele não chegou até a camada 3? Então agora ele vai encapsular para a camada 2 e depois para a camada 1 e enviar pela interface que ele descobriu qual era que tinha a finalidade de atingir o destino da rede que a máquina está querendo atingir. Ora, quando esse roteador faz esse processo, ele envia pela camada 1 novamente para o próximo roteador. O que esse roteador que vai fazer? A mesma coisa. Desencapsula para a camada 2, verifica que o endereço MAC é dele, desencapsula para a camada 3, vê qual é o endereço de destino, vai para a tabela de roteamento, verifica qual interface tem que ser feito o processo de envio, identificar a interface, pega da camada 3, encapsula para a camada 2, encapsula para a camada 1 e envia. Vai para o próximo salto. O próximo salto faz o mesmo processo e entrega ao destinatário final, que ao receber vai desencapsular até a camada 7, que é o destino, que é a finalidade. Aqui é só complementando as informações que eu passei para vocês. Então, ao enviar um pacote, para o PC1 enviar o pacote ao PC2, o seguinte vai ocorrer. Aqui no caso, o que ele diz? O PC1 deverá determinar se o endereço IPv4 destino está na mesma rede. Tá? Porque se estiver na mesma rede, ele vai entregar localmente. Ele entrega localmente se estiver na mesma rede. Se estiver na mesma rede, o PC1 vai obter o endereço MAC de destino do seu cache ou usar uma solicitação ARP. Como a rede de destino está em uma rede diferente, o PC1 encaminhará ao seu gate padrão. Lembra que nós vimos no capítulo anterior? Ora, o gate padrão serve para sair da sua rede local, do seu segmento de rede. Se estiver no mesmo segmento, ele entrega localmente, não precisa do roteador. Mas, se está em outra rede, ele vai entregar para o gate padrão para que faça o encaminhamento. Como a rede de destino está em rede diferente, o PC1 encaminhará ao gate padrão. Para determinar o endereço MAC do gate padrão, o PC1 examina a sua tabela ARP para obter o endereço IP do gate padrão e seu endereço MAC correspondente. Uma solicitação ARP é enviada se não for encontrada. Quando o PC1 tem o endereço MAC de roteador 1, ele pode encaminhar o pacote. Ok? Então, aqui o cache de PC1 para R1, observa que 192.168.1 está com o endereço MAC 0010. Obviamente, pessoal, que para fins didáticos, o endereço MAC aqui foi reduzido, tá? A gente sabe que é um conjunto de 48 bits em formato hexadecimal, que seria um endereço bem maior do que esse que está sendo apresentado aqui. Ok. O que a R1 vai fazer com o pacote? Aquele processo, Desencapsula a camada 1, vai para a camada 2 leva para a camada 3, na camada 3 vai para a tabela de roteamento, que ele está fazendo bem aqui, tabela de roteamento R1, e observa que o 92684, que é a rede de destino, que é o PC2,
está a 2 saltos aqui, ó. Um salto, primeiro salto, segundo salto. Há 2 saltos de roteadores para chegar até essa rede aqui, ok? E para chegar a... eu devo enviar para 192.6821 pela Fast Ethernet 0/1. Então aqui eu tenho a tabela de roteamento. Então para atingir o destino, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um salto para 192.6822 através de FA 0/1. Ok? Muito bem. Então você observa aqui que o endereço IP de destino não vai mudar, né? A cada salto ele não vai alterar, mas os endereços MACs eles serão alterados. Tá? Quando R1 recebe o quadro Ethernet de PC1, ocorre o seguinte, aquele processo que eu coloquei aqui para vocês. Ok? Muito bem. Chegando em R2, né, o que ele vai fazer? Desencapsula para a camada 1, desencapsula para a camada 2 e depois para a camada 3, tá? E na camada 3, o que ele vai fazer? Vai para a tabela de roteamento, verifica qual é o destino, verifica que o próximo salto que ele tem que enviar é para 192.16832, saindo para a serial 0/0/0. E assim ele o faz. Ok? E assim ele vai fazer esse destinatário aqui, ó. Nesse caso, como aqui é um link serial, ele não vai ter MAC de origem e destino. Por quê? Porque os MAC de origem e destino para o envio serial é tudo zerado. Ok? Muito bem. Quando ele chega em R3, faz o mesmo processo, camada 1, camada 2 chega na camada 3, e ele identifica que a rede está diretamente conectada. Ele não precisa encaminhar para mais nenhum salto. E aí ele faz... observa o ARP e faz a entrega local no segmento. Ok? Decisões de roteamento. Processo de decisão de encaminhamento de pacotes. Quando o pacote chega à interface, né? O roteador aqui está funcionando, recebe uma sinalização numa interface, desencapsula para a camada 2, né? O processo procura o correspondente tabela de roteamento. Desencapsula a camada 3. Quando chega a camada 3, ele pega o endereço de destino e vai para a tabela de roteamento. Chega na tabela de roteamento, o que ele diz? Ó, o endereço IP de destino corresponde a uma rede ou subrede de uma interface diretamente conectada, ou seja, camada 1, camada 2, camada 3, pegou o endereço IP de destino, ele pergunta, tem alguma rede diretamente conectada com esse endereço? Se sim, verifica o cache e entrega, que é a sua primeira opção. Poxa, não está diretamente conectado. Não está diretamente conectado? Eu possuo esse endereço, como uma rede remota? Se sim, encapsula o quadro e encaminha pela interface que está dizendo que vai entregar. Ok? Olha, não está diretamente conectado e não é uma rede remota. Aí ele vai perguntar o seguinte, olha, eu tenho um gateway de último recurso, ou seja, eu tenho um roteador que, se eu não souber o que eu fazer, que eu venha fazer como determinado endereço de destino, eu encaminho para ele? Isso é que é um gateway de último recurso. Né? Quando falhar, diretamente conectado. E quando eu não tiver nenhuma rede remota, eu só tenho o último recurso, que é o gateway de último recurso. Se sim, manda para o gateway de último recurso. Se não, meu amigo, esse pacote não vai ser encaminhado. Joga fora. Ok? Melhor caminho, contagem de saltos versus largura de banda como métrica. Então, se você observar aqui, eu tenho o PC1, o PC2, que você quer enviar um quadro do PC1 até o PC2. E nós estamos utilizando aqui a contagem de saltos como métrica. Nós temos aqui R1, R2 e R3. Ora, se você observar entre R1 e R3 aqui por cima, nós temos um link de 56 kbps. Uma coisa bem... uma capacidade bem baixa, né? Isso aqui normalmente seria uma linha telefônica convencional, utilizando modems. E aqui eu tenho o T1, um link de T1, que na verdade ele é aproximadamente 1.500 kbps, olha, muito superior à capacidade de envio de dados. E aqui também eu tenho um outro T1 de 1.500. Mas, meus amigos, se você observar aqui, minhas amigas, de R1 para R3, eu dou apenas um salto. E de R1 para R2 e R3, eu dou 2 saltos. Então, se você está usando um protocolo de roteamento que usa contagem de saltos como o determinante, o que vai acontecer é que, mesmo tendo um link de 1.500 kbps disponível aqui um caminho, como aqui um salto é apenas um,
ele vai optar por envio das informações de R1 para R3 diretamente. Quando, se fosse outra forma de métrica, seria interessante usar o link de maior capacidade. Bom, mas contagem de saltos ele vai usar o link de 56 kbps, ok? Qual o protocolo que vai utilizar isso aqui? O RIP. O RIP é um protocolo que absolutamente usa contagem de saltos. Já o OSPF, né, ele vai utilizar a largura de banda como um custo, tá? Entre outras informações. Muito bem. Balanceamento de carga. Quando eu tenho aqui um esquema como esse, onde eu tenho vários destinos, a possibilidade de chegar de P1 a PC2 por este caminho que eu estou sinalizando aqui, ou por aqui, pelo meio, ou por esta outra lateral. Você observar, aqui são todos T1. Observe que aqui eu tenho 1500 bytes, ou 1500 kbps, por aqui também 1500 kbps, e aqui 1500 kbps. Então, se eu tenho, o roteador tem dois ou mais caminhos com métricas idênticas, a mesma rede de destino, o roteador encaminhará pacotes usando ambos os caminhos igualmente. Ou seja, não vai ser usado apenas um caminho, quando eu tenho balanceamento de carga, mas alternadamente os caminhos serão utilizados, enviando informações tanto por caminho onde tem, digamos assim, de R1, R4, R3, tanto quanto R1, R2, R3, ou mesmo de R1 para R3, ok? No caso, o exemplo, o EGRP suporta balanceamento de carga de custo desigual, né? Seria uma outra modalidade. Aqui eu estou falando de custos iguais, mas o EGRP usa balanceamento até com custos desiguais. Distância administrativa padrão. Pessoal, o que é uma distância administrativa? Aqui ele tem um questionamento. Qual a origem da rota mais confiável? Um EGRP interno ou um OSPF? Você imagina o seguinte, em determinada rede você tem dois protocolos de roteamento por uma determinada questão administrativa funcionando. Você tem o EGRP e você tem o OSPF. E nesses dois protocolos de roteamento, eu tenho como chegar a uma rede destinatária através de um ou através do outro. Tá? Através de um ou através de outro. Pergunto, por qual caminho o roteador vai decidir enviar? Pelo EGRP ou pelo rotas do OSPF? Aí é que vem. Se os dois protocolos podem atingir a mesma rede de destino, você vai decidir, o roteador vai decidir por qual enviar através da distância administrativa. Distância administrativa, digamos assim, é um nível de confiabilidade. Qual o protocolo mais confiável para fazer entrega? Olha, o EGRP, ele possui uma distância administrativa de 90, conforme essa tabela, isso é tabelado, tá? E o OSPF possui de 110. Isso quer dizer o quê? Que se tiver redes iguais usando protocolos distintos, no caso, o EGRP e o OSPF, o EGRP é preferível, ele é mais confiável. Quanto menor a distância administrativa, mais confiável. Você observa que o 0, que é a mais confiável de todos, é o que está diretamente conectado. Poxa, eu tenho um roteador, está diretamente conectado, um cabo físico, um cabo de fibra ótica, um cabo UTP está conectado, meu amigo. É o mais fácil, é o mais confiável de entregar, é aquilo que está, digamos no popular, grudado no roteador fisicamente. Ok? Muito bem. Até a próxima aula. Obrigado.